Bom, então eu iniciei a nossa gravação oficialmente, então boa noite para vocês. Hoje, gente, oi Eliane, tudo bem? Hoje, gente, a Bruna, daqui a pouco ela vai entrar na nossa sala de aula, porque ela tem um recadinho para dar para vocês, tá bom? Então, quando ela entrar na sala de aula, eu vou parar um pouquinho para ela conversar com vocês, tá? Hoje nós teremos, então, duas apresentações, né? Oi, Cá, tudo bem? Hoje nós teremos, então, duas apresentações, né? São dois grupos. Já está todo mundo aqui, será? Eu tenho aqui comigo a Eliane, a Beatriz, a Célia, a Camille, a Gisele, o José, a Karina, a Patrícia e a Rosângela. Ainda falta... e a Stephanie. Ainda falta, né, gente? Falta. Sim, o meu grupo não chegou todo mundo. De nenhum dos dois, né? De nenhum dos dois dos grupos, né? Do meu, não. Da Camila, eu não sei. O meu também não tá todo mundo ainda, não. Tá. Pessoal, quem conseguiu mandar para mim o trabalho antes, eu consegui dar algum retorno. Quem não conseguiu, essa semana para mim foi bem corrido e eu realmente não consegui dar um retorno dos trabalhos, desse último trabalho. Mas eu quero que vocês não esqueçam que nós combinamos. Então, vocês têm que falar, né? Tipos de anestesia e recuperação pós-anestésica, mas não esquecendo do papel do enfermeiro, certo? Então, não esqueçam disso, que vocês precisam falar o que vocês já dividiram aí. Eu sei que é um desafio, né? Porque vocês tiveram que fazer tudo isso sem se encontrarem, fazer tudo isso à distância, mas quando terminar a apresentação, eu vou querer que vocês falem um pouquinho disso para mim, tá bom? José, finalmente vejo você na minha aula. Onde você estava, criatura? O Zé acho que não está me ouvindo. O microfone está desligado. Quem mais que eu nunca vejo? A Gisele. Gisele, cadê você? Gisele, consegue me ouvir? Acho que a Gisele não está. Professora. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sempre quero ver vocês, hein? É ruim para mim ficar falando aqui. Meu filho em casa fazendo uma bagunça, aí eu deixo o microfoninho sempre desligado. Então tá bom. Mas as nossas aulas sempre falam oi para mim, tá bom? Tá bom, então. Então tá bom. O Zé tá ali brigando com o fone. Quando você conseguir, você fala oi para mim também, tá? Pessoal, então, como eu falei para vocês, a Bruna vai estar com a gente. Ela já entrou aqui, ó. Tô vendo ela aqui. Então, ela vai dar um recadinho para vocês, tá bom? E aí, depois, a gente vai seguir com as apresentações. É bom porque dá tempo vocês respirarem um pouquinho, né? Melhorar aí a ansiedade. Estamos todos entre amigos, vai dar tudo certo, tá bom? Bruna, então, boa noite, fica à vontade. Oi, Eli, obrigada. Boa noite, pessoal. Desculpa para quem vai ouvir pela segunda vez o recado. Vou tentar ser rapidinha para não atrapalhar a aula de vocês. As disciplinas interativas, as provas acontecerão do dia 4 de junho ao dia 10 de junho. E, já que as disciplinas são interativas 100% online, nada mais justo do que as provas também serem 100% online. E aí, o diferencial dessa vez, em relação às provas, é que não tem dia certo para você realizar a sua prova. Dentro deste período de 4 a 10, você escolhe o dia e o horário
que você quer fazer a prova da sua disciplina interativa. Uma vez que você iniciou essa prova, você tem 3 horas para você cumprir o término dessa prova. Então, conexão caiu, vendaval aconteceu, enfim. Qualquer problema que tenha acontecido, a prova é salva automaticamente, você consegue retornar dentro desse período de 3 horas e continuar fazendo a prova da onde você parou. Se porventura acontecer qualquer problema técnico, igual aconteceu nas provas que nós fizemos pelo AVA, é só vocês printarem esses problemas neste período de 3 horas para que a gente consiga reverter depois e vocês realizarem novamente a prova. Tirando isso, vocês têm esse período de 3 horas para fazer. Inicialmente, vocês entrarão no AVA, vão clicar na aba lateral, vai estar escrito prova digital, vocês vão clicar ali, e a partir dali, vocês serão direcionados para a plataforma da pós-graduação EAD. Então, as provas do EAD sempre aconteceram nessa plataforma onde vocês serão direcionados para fazer a prova. Amanhã eu vou gravar um vídeo mostrando passo a passo aonde que vocês vão, para vocês não ficarem perdidos no dia da prova, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação às disciplinas interativas? E é isso que eu acabei de falar? Eu acho que tá tudo certo, né? Você mandando o vídeo aí, depois fica mais fácil pra gente entrar. Ótimo, eu vou gravar esse vídeo, vou compartilhar no grupo dos representantes, e aí eu peço para que eles direcionem para a turma para as respectivas turmas, e qualquer dúvida vocês podem direcionar para mim. Obrigada, Bruna. Imagina, obrigada, viu, Eli? Obrigada a você, Bruna. Tchau, gente, boa aula. Obrigada. Obrigada. Pessoal, então vamos lá. Todos os grupos já conseguiram entrar? Tá faltando... Professora, Oi! o Johnny acabou de avisar que ele não vai conseguir apresentar, porque a internet dele não tá rodando, então ele também não vai entrar na aula. E quem que vai apresentar a parte dele? Eu falo a parte dele. Camille, né? Que falou comigo agora? Isso. Tá bom. Obrigada, Camille. Pessoal, tem algum grupo que já está completo que dá para a gente iniciar? Enquanto vocês observam aí se já está completo, eu consegui deixar para vocês passarem os slides. Então, vocês vão poder passar os slides, tá bom? Eu só vou colocar a apresentação do grupo e aí vocês vão passando aí, certo? Pessoal, conseguiram me ouvir? Sim. Como assim a gente vai passando? Acho que ela compartilha a tela e tem as setinhas embaixo, né? Pra gente passar. Isso mesmo, tá bom? Porque lembram que no início eu falei que aí eu ia ter que... Vocês iam falando, pode passar, e eu ia passando os slides, eu consegui deixar aqui para compartilhar. A Bruna me ajudou, consegui deixar aí para vocês passarem os slides, tá bom? Ó, eu vou falar os nomes aqui, e aí vocês falam para mim se o grupo já está completo, tá bom? O José, eu vou começar por ordem alfabética, acho melhor. A Beatriz, a Célia, a Camille, a Dircilene, a Eliane, a Gisele, o José, a Karina, a Stephanie e a Vitória. Algum grupo já está completo, gente? Patrícia, o seu grupo está completo? Eu acho que não, professor. Eu acho que ainda está faltando. O Caio não entrou, né?
O Caio ainda não. Ele é do meu grupo. Camille, e o seu grupo? Falta o Rafael. Ô, professora, eu acho, assim, vai inverter mesmo, que nem você tinha falado na aula passada que da Patrícia era o primeiro, o meu era o segundo. Que a Paula até falou com você, né? Se o nosso podia ser primeiro, aí parece que ela falou que não ia conseguir apresentar. Aí você falou que tinha que ser o outro primeiro? Eu não falei que tinha que ser o outro, falei? Ela falou que perguntou para vocês, né, sobre o nosso ser primeiro e aí que não ia dar. Que era o Não, outro primeiro. Aí não, na verdade, não, a verdade, o que eu conversei com ela hoje é que ela mandou uma mensagem para mim, né, que agora ela está com compromisso às 8h30, eu acho. Eu acho não, é isso, né, porque ela já me avisou antes. E ela perguntou se ela poderia gravar a parte dela e mandar para vocês pelo WhatsApp. Aí eu perguntei se teria alguém do grupo para apresentar, porque eu acho que quebra um pouco a apresentação, né? Ah, a gente não vai falar sobre esse slide porque era da Pauliane. E se não tivesse outra forma, tudo bem, nós poderíamos fazer isso e eu complementaria a apresentação de vocês. Só que aí depois ela mandou uma mensagem para mim falando que 2 pessoas irão falar a parte dela. É isso, Camille? Isso, eu e a Letícia. Isso. Então foi isso. Tá bom? Ah, tá bom, obrigada. De nada. Pessoal, então vamos esperar aí mais um minutinho, né? Assim, ó, vamos fazer o seguinte: Camille, desculpa. Camila e Patrícia, vou esperar mais 5 minutinhos. Vocês vão aí combinando entre vocês. Mais 5 minutinhos para entrar. Então, já manda uma mensagem para o colega que ainda não conseguiu entrar, porque já são 8h10 quase, tá bom? 5 minutinhos a gente inicia, pode ser? Pode. Aí vocês falam para mim aqui, ok? Só me chamar aqui, professora, e a gente já inicia. Eu vou marcar 5 minutinhos aqui, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Estou conectada, tá bom?
Professora, você confirma para mim se a Magna tá on? Eu não lembro de você ter falado o nome dela. A Magna, deixa eu confirmar aqui. Não. Eu sei que o Rafael acabou de entrar, a Sara também. A Letícia tá saindo, eu acho que caiu a conexão dela, ela já volta. Não, eu voltei, que eu tava passando pro computador, que eu tava no celular. Ah, então tá bom. Mas a Magna ainda não entrou aqui. Professora? Oi. Se você quiser, o meu grupo pode começar, mas assim, a Magna não entrou, eu não consigo falar com ela, e eu já mandei mensagem, tudo, ela não responde. Tá. Ô, Paty, ela conseguiu participar com vocês? Então, eu demorei para conseguir falar com ela, e quando eu finalmente consegui, ela me explicou que ela tem um problema muito sério com a internet, é por isso que ela não consegue falar com a gente, e é por isso que ela não consegue participar das aulas. E daí ela disse que ela não saberia se conseguiria participar desse trabalho. Daí eu falei para ela que eu precisava de uma resposta, porque eu não poderia contar com ela e depois ela não vir apresentar, né? E daí ela falou que ia ver certinho e me falar. Daí ela disse
que estava tudo certo, que ela tinha um problema sobre a internet, que ela ia pedir ajuda para o filho dela, porque ela não tem internet na casa dela e ela ia usar a internet do celular do filho dela. Mas ela tinha dito para mim que estava tudo certo, e daí ela entregou a parte dela para mim, o slide foi montado com a parte dela, mas agora eu não consigo mais contato. Tá bom, Paty. Alguém consegue apresentar a parte dela? Sim, a gente já combinou entre nós. Tá bom. Bom, então vamos começar? Paty, o seu é sobre anestesia? Eu não lembro, é sobre anestesia, Isso, né? Isso. Tá. Bom, eu vou compartilhar então a tela e aí vocês já tentam fazer o teste para passar então a apresentação, tá bom? Espera só um minutinho. O que está aparecendo para vocês, gente? Parece a apresentação para mim. Ok. Bom, Patrícia, tenta passar para mim, por favor, a apresentação. Para mim não aparece essa opção. Por enquanto não, deixa eu ver. Para alguém aparece, gente? Não. Para mim aparece. Não. Quem Para mim falou que aparece. Para passar? Apareceu a enfermagem em centro cirúrgico. Não, Só. Não, para passar, que ela está perguntando. Para alguém do grupo aparece, gente? Para o Caio, pelo jeito, está aparecendo. Ele é do meu grupo. Tá. Caio, então você consegue ir passando a apresentação para o grupo? Tenta passar para mim um slide, por favor. Caio, você consegue me ouvir? Não estou conseguindo, não. Tá me ouvindo? Tô. Não tô Ninguém conseguindo consegue passar, não. passar, gente? Ô, Paty, para você não aparece? Não aparece essa opção, professora. Professora, para passar, o que tem que ir naquela parte de assumir o controle. Eita, que eu acho que a minha... Exatamente. Eu já mudei lá para vocês. Coloquei que qualquer um pode passar. Vocês não estão vendo uma setinha aí? Na sua tela, sim, mas a gente não tem a opção de clicar nela. Na de vocês não aparece? Não. Tá, Não. me dá um minutinho. Eu vou voltar aqui, espera aí. Agora vocês estão me vendo, né? Ó, para mim já tá como todos podem apresentar. Vou salvar aqui de novo. Pessoal, vou tentar mais uma vez. Se não, aí eu vou passando para vocês, tá? Tá bom, sem problema. Aparece para vocês, então, a apresentação? Sim. A apresentação, sim. Assumir o Tá. controle, não. Tá, tudo bem. Então, acho que é algum problema do Teams, porque eu já mudei a configuração e já deixei lá para todo mundo conseguir, então, apresentar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passando, então, a apresentação para vocês, conforme vocês falarem para mim que pode passar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Só fazer um teste aqui para ver se está passando certinho, ó. Conseguem ver que está mudando? Sim. Ok. Então, pessoal, boa apresentação, então. Podem começar, tá? Obrigada. Boa noite. Então, meu nome é Patrícia, agente da turma da enfermagem.
E hoje a gente vai falar sobre anestesia. Pode passar, professora. Nosso grupo é composto por 10 integrantes, que é a Beatriz, o Caio, a Célia, a Eliane, a Gisele, a Karina, a Magna, a Patrícia, a Rosângela e a Vitória. Pode passar. Boa noite. Boa noite. O que é anestesia? Antes de definir o que é anestesia, se estima que até 1842 não havia nenhum tipo de anestesia. A anestesia geral ela foi descoberta por volta de 1846, mas até aí, então, 1842, os médicos eles usavam outros tipos de formas, como ervas, eles embriagavam o paciente com soluções alcoólicas para se fazer cirurgias. Não eram cirurgias de grande porte como as de hoje, eram amputações, né? Então, se estima que até aí, então, era feita dessa forma, e a partir de 1846 foi descoberta a anestesia geral por 2 médicos norte-americanos. E no Brasil, a primeira anestesia foi utilizada no Rio de Janeiro, no Hospital Militar, no ano de 1848. Aí no slide temos o que é anestesia. Anestesia, procedimento médico que visa bloquear temporariamente a capacidade do cérebro de reconhecer um estímulo doloroso. A anestesia pode ser uma sedação, quando apenas uma sonolência leve é suficiente, uma anestesia geral, quando todo o corpo fica anestesiado, ou uma anestesia regional, quando apenas uma região do corpo é anestesiada, podendo ou não ser acompanhada de sedação. A anestesia, assim como qualquer procedimento médico, tem riscos associados, porém, o profissional dessa área, ele estará sempre ao lado do paciente para tratar qualquer intercorrência durante uma operação. E tem também as suas complicações, né, como qualquer procedimento cirúrgico. Algumas pessoas podem apresentar efeitos colaterais durante a realização da anestesia, ou até algumas horas depois, enjoos, vômitos, dor de cabeça e alergias. As mais graves, como parada da respiração, parada cardíaca ou sequelas neurológicas, são raras, mas podem surgir também com pessoas com saúde muito debilitada, no estado de desnutrição avançado, doenças crônicas, doenças cardíacas ou pulmonares. Pode passar, professora. Aí embaixo nós temos, qualquer pessoa pode aplicar uma anestesia. Perdão, professora, volta. Embaixo nós temos um tópicozinho que fala, qualquer pessoa pode aplicar uma anestesia? Não, se requer de um profissional habilitado nessa área, que é um profissional que cursou 5 anos, 6 anos de medicina, mais 3 anos de curso especializado nessa área. E ele tem esses estudos, além de 6 anos da faculdade, ele tem 3 anos de curso para se especializar nessa área aí. No mínimo 3 anos, são médicos apropriados, eles são estabelecidos para fazer esse tipo de procedimentos. Aí nós temos, qual a duração de uma anestesia? Não existe tempo determinado para um tipo de cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia geral, que você vai fazer um transplante de coração, de córnea, pulmonar, como você vai dizer o tempo estipulado? Não tem. A anestesia dura o tempo necessário para que o cirurgião faça seu trabalho. Muitas das vezes, o anestesiologista, que é o nome do profissional que realiza esse procedimento, tem que estar pronto para aplicar novas doses da anestesia, se a cirurgia precisar ser prolongada além do previsto. Então, aí é o anestesiologista, junto com o cirurgião, que vai definir o tempo e as condições dessa cirurgia que vai ser realizada. Então, ela não tem um tempo programado. Claro que tem, né, a cirurgia dentária, que leva minutos, vamos supor, 40 minutos, um curativo, que é uma cirurgia que a gente faz um anestésico local, a gente não vai se comparar com uma cirurgia
que a gente vai fazer um transplante. Então, isso aí depende muito da cirurgia, das condições da cirurgia que vai ser realizada neste momento. Posso passar? Pode passar agora. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou falar sobre anestesia geral. Então, a anestesia geral é a forma com que faz que o paciente torne-se incapaz de sentir ou reagir a qualquer estímulo do ambiente. Como ela é feita? A anestesia geral ela é dividida em 4 fases. A primeira fase é a pré-medicação. A pré-medicação é feita para que o paciente chegue ao centro cirúrgico calmo e relaxado. Normalmente, usa-se um ansiolítico, por exemplo, midazolam, e deixa o paciente com um grau leve de sedação. A pré-medicação é feita ainda na ala, pela equipe de enfermagem, antes do maqueiro ir buscar o paciente para levar ao centro cirúrgico. A segunda fase é denominada indução. É feita com drogas intravenosas ou inalatórias, e o mais usado é o propofol. O paciente ele entra em um estado mais profundo de sedação, perde a consciência, ficando no que é conhecido popularmente como coma induzido. Apesar de estar inconsciente, o paciente ele ainda pode sentir dor. Então, é necessário aprofundar ainda mais a anestesia. Para isso, o médico anestesista ele usa um analgésico chamado opioide, normalmente da família do fentanil. Assim, o paciente ele não é mais capaz de proteger as vias aéreas de secreções como a saliva. E na anestesia geral, é importante haver o relaxamento muscular. Em algumas literaturas também pode estar como proteção neurovegetativa. O que seria essa proteção neurovegetativa? É a proteção das principais funções cerebrais. Então, uma vez que ocorre esse relaxamento muscular, também inibe-se a musculatura respiratória. Por isso, o paciente ele precisa ser entubado. Em cirurgias mais rápidas, que mesmo assim usa-se a anestesia geral, por exemplo, que não aborda o tórax ou o abdômen, pode não ser necessária a intubação, né? O paciente usa apenas a máscara de oxigênio. A terceira fase ela é chamada de manutenção. Então, as drogas utilizadas na segunda fase, indução, elas começam a perder o efeito e o paciente precisa de mais anestésicos para continuar o procedimento. Tem um anestésico certo para cada paciente, cada tipo de procedimento? Não. Isso tudo é avaliado pelo médico anestesista de acordo com as necessidades do momento e as necessidades do procedimento. O nível de anestesia, vamos supor, para cortar uma pele é diferente da anestesia para se abordar os intestinos, por exemplo. Conforme o procedimento avança, o anestesista busca deixar o paciente com o mínimo de anestésico possível, visto que uma anestesia muito profunda pode levar a complicações, por exemplo, hipotensão. A quarta fase é a recuperação. Então, começa a redução dessas drogas administradas para que ocorra a cessação da anestesia junto com o término do procedimento. Se o relaxamento muscular é muito profundo, o anestesista administra drogas que vão agir como antídotos desses anestésicos utilizados. Administra opioides novamente para que o paciente não sinta dor no local da incisão quando acordar. Assim que o paciente começa a recuperar a consciência, passando a ser capaz de respirar sozinho, tendo controle dos reflexos das vias respiratórias, o tubo orotraqueal pode ser retirado. Então, a anestesia geral é indicada em quais procedimentos? Ela é indicada para procedimentos de longa duração e cirurgias mais complexas. E quais são os riscos e complicações que a anestesia geral pode levar? Na maioria dos casos, as complicações que ocorrem são em decorrência de doenças pré-existentes e doenças graves que esse paciente possui. Na imensa maioria dos casos, se há um desfecho trágico, raramente é culpa da anestesia geral.
Assim, é imensamente importante que o paciente passe pela consulta pré-anestésica para que seja feita a entrevista e que o médico avalie todos os exames, se esse paciente tem condições clínicas de operar, se ele faz uso de drogas, se ele é alcoólatra, se ele é tabagista, porque tudo isso pode interferir na anestesia. Se esse paciente usa medicação, é importante também o médico anestesista saber, para ver e avaliar a interação medicamentosa com a anestesia. Um efeito comum também de complicação, ele não é tão comum quanto, vamos por uma náusea, vômito, assim que o paciente acorda, mas é o chamado delírio. Ele é mais comum em pacientes idosos e crianças. E o que é esse delírio? É a redução da capacidade de concentração, alterações da memória e confusão mental. E quais males esse estado pode trazer? Ele aumenta a taxa de complicações e ele aumenta o tempo de internação do paciente. E como é a recuperação anestésica? Tem um tempo certo para o paciente recuperar da anestesia geral? Não. Vai depender muito de acordo com cada pessoa. Tem pessoa que vai voltar mais rápido, outras vão demandar um tempo maior para sair do estado de torpor. Enquanto o paciente não conseguir recuperar seus movimentos, não é indicado que ele volte ao quarto e tenha alta da RPA. Sintomas comuns que o paciente sente após acordar, como já mencionado, náusea, vômito, boca seca, calafrio, dor muscular, coceira pelo corpo. Não necessariamente todo paciente que for submetido à anestesia geral vai apresentar esses efeitos colaterais assim que acordar, mas são comuns, só que são efeitos de curta duração, ou seja, no máximo vão durar um dia. Eu li alguns artigos também sobre anestesia geral em crianças. Ela é um pouco diferente, né, a abordagem, principalmente quanto à equipe de enfermagem, como agir com essa criança, como é feito o procedimento, porque tudo tem que ser feito mais rápido. A criança, normalmente, ela é bem mais agitada, pode ter o efeito rebote da anestesia, então, no lugar dela ficar relaxada, ela pode ficar inquieta. Se vocês quiserem, depois eu posso até compartilhar os artigos e os arquivos que eu tenho no nosso grupo. Aproveitando para mencionar também, pode mudar de slide, professora. Anestesia inalatória. Então, basicamente, da mesma forma, a diferença é que na inalatória é feito uso dos gases para as 4 fases. Durante a indução, manutenção, a pré-medicação é o comprimidinho, o xaropinho de midazolam ou os fármacos parecidos. A inalatória, ela é indicada mais segura do que injetável. Não necessariamente, normalmente ela é mais usada em crianças mesmo, porque ela não precisa da metabolização pelo organismo. Você vai inalar ela e o pulmão já vai metabolizar para a corrente sanguínea. Não é um processo maior. Aproveitando a oportunidade para falar para vocês, aqui a gente não tem ainda o enfermeiro capacitado em anestesiologia, só que tem um workshop da USP, agora final do ano, que é a capacitação da equipe de enfermagem em anestesiologista. Depois, se vocês quiserem, eu também posso compartilhar o link. Vai ocorrer dia 12 de dezembro. Não é gratuito, infelizmente. Mas eu acho que para quem tem interesse na área, é muito legal, muito importante. E é um investimento, né? E é algo que não é comum aqui ainda, infelizmente. Nós temos enfermeiros especializados em anestesia mais fora do país mesmo, Estados Unidos. E, assim, é novo. Então, eu acho interessante, quem tiver a oportunidade de fazer. Eu vou tentar fazer. Eu acho muito legal, porque é uma coisa que a gente tem muito pouco. E é de extrema importância também que o enfermeiro participe desse momento também.
que não cabe só ao anestesista orientar o paciente. Então, eu acredito que sim, o paciente precisava de uma consulta de enfermagem antes da cirurgia, antes da consulta pré-anestésica. É isso. Muito bem. Quem falou foi a Letícia? A Bia. Ah, eu fiquei na dúvida se era a Bia ou se era a Letícia. Só vou interromper um pouquinho, desculpa aí pro grupo, mas é rapidinho, porque quem falou primeiro, é que eu não tô vendo o rostinho de vocês, só o slide. Quem falou primeiro foi a Eliane? Sim. Tá. Na hora que a Eliane começou a falar dos tipos, né, de anestesia, que o anestesista é o responsável por isso, eu ia interromper, mas esperei alguém falar. Então, muito bem, Bia, muito bem colocado. Eu falei isso na nossa aula dos campos de atuação da enfermagem, e eu falei que também tem especialização em anestesia. Só que aqui no Brasil isso não acontece ainda da forma como em outros países, mas muito bacana, e depois eu complemento, tá? Só fiquei feliz que vocês lembraram de falar isso. Podem continuar, por favor. Posso passar o slide? Sim. Cadê a Rosângela? Rô, tá me ouvindo? Rosângela? Será que caiu, gente? Tô aqui, professor. Acho que é Eu sua não vez. juro que já chegou minha vez mesmo? Senhor. Ó, são em poucas palavras, mas é o que eu consegui, tá bom, Pro? Tá bom. Ó, a anestesia regional é um procedimento anestésico usado em cirurgias mais simples, onde o paciente pode permanecer acordado, e este é o tipo de anestesia que bloqueia a dor em apenas uma determinada região do corpo, como braço, perna ou toda a região inferior do corpo, abaixo do abdômen. Pronto. Mais alguma coisa? Posso passar? Agora chega, professora. Deu um sacrifício para falar isso. Pessoal, então o próximo. Boa noite. Boa noite. É a Gisele? Sou eu. Tá. A anestesia raquidiana, ela é indicada para cirurgias na região abdominal e nos membros inferiores. E o uso anestésico, ele é depositado no espaço subaracnoide, que é na região lombar, produzindo uma insensibilidade aos estímulos dolorosos por bloqueio da condução nervosa. A agulha, ela é grande, mas ela é fina, e injeta de 3 a 5 ml de anestesia. E a agulha tem que perfurar a dura mater. O orifício da dura mater, quando faz esse processo, como é perfurado, daí pode causar, onde pode causar a reação da cefaleia, que é tão conhecida, né? A cefaleia, a dor de cabeça pós-hacker. E é por causa desse processo que pode acontecer. E ela pode surgir de 12 a 72 horas. Então, o recomendado é que a pessoa, depois que fez a anestesia, que fez o procedimento, ela fique deitada. Ok, pode passar ou não? Não, do meu não tem mais nada. Tá. Gi, depois a gente vai voltar no final um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Você me lembra, por favor? Lembro. Tá bom, obrigada.
Boa noite, pessoal. É a Célia. Professora, eu vou falar um pouquinho sobre a anestesia regional, né, epidural. Ela é uma anestesia local que bloqueia a dor numa região específica do corpo. Ela é muito, assim, ela é usada no parto normal, né? A mulher que não queira sentir dor, né? Das contrações. Então, essa epidural, ela é usada no parto normal e é usada também em algumas Ô, Célia, eu acho que teve alguma interferência no seu microfone. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Ah, sim. Vou chegar mais próximo do celular, quem sabe aqui que eu estou com o celular. Tá. Então, essa anestesia epidural, ela é uma anestesia local, né, que bloqueia a dor numa região específica do corpo. Ela é bem utilizada no caso do parto normal, né, que a mulher não queira sentir dor. Então, ela é feita no parto normal e é feita também em algumas cirurgias simples, né? E a epidural consiste também, no caso, a forma da colocação, da administração dessa anestesia, ela é administrada por um catéter fino, né, conduzido através de uma agulha condutora no espaço entre a membrana epidural e dura mater, né? Que é uma membrana que rodeia o tubo neural, tá? Onde se encontra a medula espinhal. Então, os benefícios dela, ela permite descansar, né, a paciente, né, ou paciente que esteja anestesiado, um descanso, por exemplo, no caso do parto normal, né? A mulher ela fica acordada, né? Esse é o benefício e sem dor, tá? Ele alivia o desconforto do parto, né? E permite que a paciente fique acordada. No caso da desvantagem, pode causar hipotensão, tá? Pode acontecer uma dor de cabeça severa devido à fuga do fluido espinhal, né, que provavelmente acho que é o líquido que passa ali. Pode acontecer tumores, zumbido na audição, dores nas costas, né, no local da anestesia, tá? E pode também dificultar na hora da passagem do bebê, né? Por exemplo, se acontece da mulher ter uma hipotensão na hora do parto, pode ser que ela venha a ficar com dificuldade de fazer a força para nascer o bebê, tá? E tem também os efeitos secundários, né? Secundários, que pode atingir o bebê, tá? No caso do efeito que a mãe sofrerá, pode ser que atinja o bebê também, tá? Uma tensão arterial e regulação da temperatura. Acho que é só isso, professora. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, quem é? É a Vitória, professora. Oi, Vitória. Pode falar. Eu vou falar um pouco sobre a anestesia sequencial. Ela é uma anestesia loco-regional, faz com que fique bloqueado aos nervos sensitivos e de movimentos da cintura para baixo. No decorrer de alguma intervenção cirúrgica em que o paciente está sentindo dores, é administrada uma dose baixa para que ele possa relaxar. Tem como principal desvantagem, ela pode provocar náuseas, vômitos e dores de cabeça. Só isso mesmo, professora. Só isso? Tá bom. Boa noite de novo, é a Patrícia. Vou falar um pouco de bloqueio de nervos periféricos. Ela se enquadra dentro da anestesia regional.
E ela é a introdução do anestésico por um plexo nervoso. E daí ela vai fazer que só aquela parte que o anestesista que o cirurgião vai usar fique anestesiada. Ela é indicada quando a cirurgia é menor, como um local único, né? Mão, braço, pé. As vantagens é que só aquela região vai ser anestesiada e tem um alto nível de segurança. E a desvantagem é que ela não é indicada quando o paciente não colabora, porque o paciente ficará acordado durante o processo. Pode passar, professora. Eu coloquei algumas imagens para vocês verem. No primeiro slide, na primeira imagem, o corte foi na planta do pé. Então, ele vai anestesiar abaixo do maléolo. Agora, quando a lesão é no dorso do pé, aí ele já precisa anestesiar acima do maléolo. Pode passar, professor. E quando é na mão, ele anestesia a região do pulso, dos dois lados, que aí a mão inteira ficará anestesiada. E daí, dessa forma, o paciente fica menos exposto às drogas e tem um alto nível de segurança, fica anestesiado por pouco tempo e o paciente tem menos chances de apresentar efeitos secundários. Pode passar. Quem é agora? Boa noite. Boa noite. É a Karina. Oi, Ká. Pode falar. Vou falar sobre a sedação. A sedação, ela pode ser leve. A pessoa ela vai estar relaxada, mas acordada, podendo responder tudo que o médico perguntar. Tem a moderada também, que a pessoa normalmente ela dorme durante o procedimento, mas ela pode ficar acordada facilmente, pode ser acordada facilmente quando alguém for fazer alguma pergunta. E tem a profunda, em que a pessoa dorme durante todo o procedimento, ela não vai se lembrar do que passou, desde que foi administrado a anestesia. E é importante que todas as três, sempre, tanto a leve quanto a moderada ou a profunda, vai ser usado oxigênio. Pode passar. Passa. O objetivo isso aí. O objetivo principal é que todas as três modalidades de anestesia é bloquear a sensação da dor do paciente. Não deixar o paciente ele sinta dor, nem fique com algum trauma. Nesses procedimentos simples, são usados apenas uma anestesia, onde vai ser necessário. O objetivo maior ali é cortar a dor para que o paciente não sinta nada. Pode passar. Nesses e Karina, tá que são mais o usadas. seu som. Melhorou? Sim. As medicações mais utilizadas são os benzodiazepínicos, os opioides e os agonistas da alfa central, que são utilizados na sedação. E os riscos? Quais são os riscos? Embora seja rara, pode ocorrer algumas reações alérgicas, como dificuldade respiratórias, alteração do ritmo cardíaco, náusea, vômito, delírio, sedação ou alguma infecção no local. E o que é mais importante? O enfermeiro sempre vai avaliar o estado do paciente. Por isso, é importante que todo paciente, quando passa por algum tipo de sedação, ele esteja monitorado. O enfermeiro, o papel dele vai ser sempre ali verificar a condição clínica do paciente, a patologia do paciente, o risco que ele pode causar, alguma alteração de sinais vitais. Então, o enfermeiro sempre tem que estar atento a esses pontos. E sempre anotar, sempre
ali, na hora de fazer o SAI, as anotações e alterações, para depois com que o paciente ele saia dessa sedação, ele não tenha nenhum trauma, não lembre de nada, não consiga sentir nenhuma dor naquele momento. Então, o enfermeiro vai estar sempre ali, do lado do paciente, prestando atenção em sinais vitais, o tipo do paciente, o caso clínico do paciente, o tipo de cirurgia, a gravidade, e acompanhando e fazendo sempre essa anotação no seu SAI. Pode passar, terminou. Boa noite, professora. Caio aqui. Boa noite, Caio. Vou falar um pouquinho sobre anestesia local. É um procedimento anestésico mais comum, sendo usado para bloquear a dor em pequenas regiões do corpo. Habitualmente na pele, a anestesia local funciona como bloqueador de receptores para a dor na pele e nos nervos mais superficiais, impedindo que os mesmos consigam enviar sinais dolorosos para o cérebro. A indicação ela é indicada para operações simples, que envolvem pequenas áreas, como, por exemplo, cirurgia plástica, suturas. Há vantagens. Pouca quantidade como dose, com a dose correta, desde que o profissional faça com a dose correta. Ela é segura quando feito corretamente. Pode passar. A desvantagem pode ter reação alérgica, dor, pode ter efeitos colaterais como enjoo, vômito, dor de cabeça. E também a anestesia local, quando usada corretamente, é segura e quase não apresenta efeitos secundários. No entanto, em dose elevada pode ter efeitos tóxicos, podendo afetar o coração, a respiração, comprometendo a função cerebral, já que a dose elevada pode atingir a corrente sanguínea. Isso. Acabou? Eu vou falar um pouquinho sobre a enfermagem. Tá, ô Paty. Pode falar. Eu vou pedir só para todos do grupo ligarem a câmera, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho agora. Depois que eu falar ou agora? Não, agora. Enquanto você está falando a parte da enfermagem, quem é do grupo, liga a câmera. Professora. Professora. Se você quiser ir falando enquanto o pessoal está ligando, quem é do grupo, tá bom? Pode ir falando. Tá bom. O papel na enfermagem, dentro das anestesias, vai ter a monitorização do paciente, ajudar o anestesista durante a indução anestésica, os controles intraoperatórios, que vai entrar a melhoria do suporte nutricional, suspensão de agentes imunossupressores, caso o paciente faça uso, oxigenação desse paciente e controles dos sinais vitais, com mais importância na temperatura, para manter a temperatura desse paciente. Depois vai ter os cuidados pós-reversão, que aí eu vou deixar para o próximo grupo falar, e a organização e planejamento desses materiais, para que tudo esteja ali quando o anestesista precisar. Isso mesmo. Alguém quer complementar alguma coisa na fala da Patrícia? Bom, gente, eu queria falar um pouquinho a respeito, bem rapidinho, para não atrasar o outro grupo. Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês, porque eu sei que foi um desafio, né? Vocês fazerem esse trabalho à distância, estão de parabéns, tá? Então, parabéns para todos. Muito obrigada pelo comprometimento. Então, isso que faz diferença em um bom enfermeiro, é o comprometimento com o que foi solicitado para vocês. Então, essa é a diferença do bom enfermeiro, tá? Então, realmente cumprir com a tarefa que é dada. Mas, só para fechar esse trabalho, eu queria falar um pouquinho sobre a fala da Gi, que eu pedi para não esquecer, mas eu estou lembrada aqui, que foi a anestesia hack, foi isso, Gisele? Porque a Gisele falou de uma coisa que é muito comum acontecer, que é a cefaleia pós-hack, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam na anestesia pós-hack, como que ela é feita, né? Existe uma punção lombar,
né? Onde essa agulha ela é colocada dentro do espaço que é preenchido pelo líquor, né, raquidiano, que fica lá na medula espinhal. Vocês conseguem imaginar o que eu estou falando? E lá, o que acontece? Lá, eles injetam, então, a medicação, certo? No meio aí desse canal. Só que o que acontece muitas vezes? Hoje, graças a Deus, melhorou bastante a questão das agulhas para punção lombar. Mas, às vezes, a agulha que puncionava o paciente era uma agulha com calibre maior e causava, então, uma pressão maior. E quando retira a agulha, às vezes tem o extravasamento do líquor. E aí vem a hipotensão que causa essa cefaleia pós-RAC, né? Ou cefaleia pós-raquidiana, como a maioria das pessoas falam, que é uma cefaleia de baixa pressão. Por quê? O líquor, ele é um fluido transparente, né? Eu não sei se vocês já viram uma coleta de líquor, alguma coisa assim. E ele ocupa o espaço subaracnoide. Então, ele faz com que se mantenha a pressão do paciente. Quando tem um extravasamento desse líquor, automaticamente tem uma hipotensão que é chamada de hipotensão licórica, né? Que aí ela provoca algumas alterações cerebrais e aí acaba causando aí a cefaleia. Por que fala que a paciente não pode levantar a cabeça? Porque como ela já está tendo uma diminuição de líquor, uma hipotensão licórica, quando ela levanta a cabeça, precisa o quê? De uma pressão, né, para que o organismo dela consiga levar oxigênio lá no cérebro. Como ela está com a diminuição desse líquor, então as funções também ficam diminuídas. E aí causa a cefaleia, porque ela está tendo uma pressão muito grande nesse espaço que está com uma diminuição de líquor. Deu para entender, gente? Deu para entender isso? Sim. Então, aí o que eles fazem, né? Quando a paciente apresenta essa cefaleia, volta com ela para o centro cirúrgico, aí eles preenchem esse espaço. Que aí pode ser com soro, que aí pode ser com sangue da própria paciente. E aí eles fazem essa reposição. E aí a paciente melhora, então, tá bom? Porque, assim, é muito comum as pessoas falarem, não pode levantar a cabeça porque dá dor de cabeça. Mas não sabe a causa. Por que causa? Então, o problema não é a paciente levantar. Se na punção não tiver extravasamento de líquor, que é o correto, ela pode levantar a cabeça normal, que não é para ela ter a cefaleia. Então, se ela tem a cefaleia, né, foi um evento aí adverso que aconteceu na punção lombar. Tá bom? Tudo bem, Gi? Professora. Oi. Deixa eu só tirar uma dúvida. Quando acontece isso, nem todos os casos precisa voltar para o centro cirúrgico, né? Eu já vi casos onde era sozinho. E daí é o corpo que repõe nesses casos? Um soro. Faz reposição de líquido. Não, tudo bem. Quando leva para o centro cirúrgico, sim. Mas eu já vi paciente que sai com... Quando não também, Paty. Só que aí faz EV. Entendi. Tá bom. Porque aí faz hidratação. Então, muitas vezes não precisa voltar. O corpo mesmo consegue melhorar isso aí, né? Mas quando isso não acontece, aí volta para o centro cirúrgico. E aí a gente entra, né, com a parte de repouso, hidratação, enfim, essas coisas. Quando é mais grave, não consegue nem sair da cama, não consegue, às vezes, nem abrir o olho, aí tem que voltar para o centro cirúrgico. Tá bom? Professora Eliana, tá bom, obrigada. Oi. Esse procedimento da RAC, ela é parecida com o procedimento da anestesia epidural, né? Sim. Que ele é feito, né, na medula espinhal, né? E no caso aí é em espaço de duas membranas, né, que envolve a epidural e a dura mater, né? E atravessa o tubo neural, né? Então, acho que pode ser até por isso que tem essa fuga aí do fluido espinhal, né? Porque ele passa entre o tubo neural, né? E atinge essa, e pode acontecer Essa fuga do líquor, na verdade, é em relação mesmo ao calibre da agulha, a punção, tá? Mas isso que você está falando é do tampão sanguíneo epidural.
que aí é o que eu acabei de falar aqui, que quando a paciente não melhora, ela volta para o centro cirúrgico e aí faz um procedimento, geralmente é cerca de 15 ml, que é injetado do próprio sangue da paciente, nesse espaço. E aí, quando é injetado esse sangue, o que que acontece? Ele estimula a formação de um coágulo em frente àquele orifício lá do paciente, para que não ocorra mais a saída do líquor e aí ela consiga, então, voltar à pressão do líquor normal. Tudo bem, gente? Pessoal, então... Professora, mais uma palavrinha. Aí a diferença entre a RAC e a epidural é que na epidural, os anestesistas, ele tem o controle dessa medicação que é injetado. Agora, no caso da RAC, ela já é, vamos supor, de 40 minutos a 1 hora, né? Assim, provavelmente o efeito dela de 40 minutos a 1 hora. Agora, no caso da epidural, não. Dependendo da quantidade de medicação que é injetada, que é só o anestesista que vai ter esse controle, né, do tempo que for necessário ser usado essa anestesia epidural. Essa é a diferença dela com a RAC. Obrigada, Célia. Pessoal, então, parabéns para o grupo, tá? Eu vou encerrar, então, com vocês e inicio o outro, porque já são 9 horas, só para eles conseguirem apresentar. Mas parabéns, tá bom? Pessoal, então, outro grupo, vou compartilhar, então, a tela da apresentação. O grupo de recuperação pós-anestésica, consegue ver os slides aqui na minha tela? Sim, professora. Então, tá passando tudo bonitinho, tá bom? Boa apresentação para vocês, podem começar. Obrigada. Com quem eu tô falando agora? Eu falei, Camille. Tá bom. Bom, gente, então nosso grupo é sobre recuperação anestésica, tá? Cuidados da equipe de enfermagem. Pode passar, professora. Pode passar? Quem que vai falar agora? É o Diego, professora. Oi, Diego, pode falar. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. A sala SRPA é um local destinado a receber pacientes pós-operatório de ato submetido em geral, onde são implementados cuidados intensivos de um momento em que o paciente seja até o momento que o paciente seja consciente e com estabilidade de todos os sinais, né? São necessários alguns recursos, como recursos técnicos, recursos humanos e especializados, que dê todo o suporte na prevenção, que o paciente tenha toda a estabilidade necessária. O período pós-operatório é classicamente dividido em 3 etapas especiais, que é a pós-operatório imediato, né? Que é o imediato, tem o mediano e tem o tardio. No imediato, compreende os primeiros 12 a 24 horas após o término da cirurgia, são realizadas durante duração dependente do porte da gravidade da cirurgia que o paciente fez, né? Isso depende da gravidade. Em suas primeiras horas, são etapas geralmente se desenvolvem em um ambiente especial. Diego. Oi. Dá uma pausinha aí, por favor. Professora. Oi. Eu te mandei ontem um outro slide, né? Um outro arquivo. Você recebeu? Que a gente deu uma atualizada. Que eu acho que não é esse. O que eu achei foi esse aqui, só um minutinho. Só confirmar aqui, tá? Camille, você mandou ontem? Mandei lá no e-mail. Aí. Camille, eu só tenho o da terça-feira aqui no meu e-mail. Deixa eu ver o horário que eu mandei, peraí.
Terça-feira, às 16h39, eu tenho aqui. Ah, Camille, tem um de ontem, 2h48. Isso. Ele tá na minha lixeira. É que a gente deu uma atualizada, igual a senhora falou. Você falou. Ah, ótimo. Então, espera aí, deixa eu abrir esse, tá? Desculpa, Tá. ele não Não, estava na imagina. minha caixa de entrada. Tá, obrigada. Obrigada a você, só um minutinho. Tá baixando aqui. Só um minutinho que tá abrindo. É um com 14 slides? Deixa eu só confirmar o tanto, professora. Um minutinho. Tá. Ele acho que tem 23 slides, se eu não me engano. 24. Camille, o que veio para mim na quarta tá com 14 slides. O atualizado tem 24. São 23, Dirce. Eu acho que deve ser igual o que eu tava falando pra você, daquele problema que tava cortando. Deve ter sido isso, então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu te mandei pra ver como tá. Tá, dá uma olhadinha, porque ó, o que eu tenho aqui foi da quarta-feira, às 2h48, e ele só tem 14 slides. Para mim é como se você mandou o anterior. No arquivo que eu te mandei pra mim tá abrindo com 23 mesmo, professora. Tá abrindo um aqui, mas com 23 slides, mas não no... Ele tá tipo PDF. Bom, eu vou compartilhar esse, só que aí talvez tenha algumas que vai cortar. No PowerPoint só tá o de 14. A gente não consegue compartilhar daqui, será? Não, mas tudo bem, dá pra gente apresentar assim, ó. Espera um pouquinho. Ó, esse aqui aparece, tá vendo? Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Esse aqui aparece 23 slides, ó. O outro não. Então, eu vou colocar a apresentação aqui. Talvez corte algumas letrinhas, mas aí vocês vão falando, tá bom? A gente tá com ele aqui também. Tá bom. Só me atualiza aqui. Qual era o slide que eu tava? É o primeiro, o outro. Ó, integrantes, aí depois é esse. Isso aí. Tá. Pode falar, desculpa. Vou falar um pouco sobre a sala de recuperação em pós-anestésico. A SRPA é um local destinado a receber paciente pós-operatório imediato submetido à anestesia geral, ou outro tipo de anestesia, não necessariamente geral, onde são implementados cuidados intensivos até o momento em que o paciente esteja consciente com estabilidade de sinais vitais. São necessários recursos técnicos e recursos humanos especializados que deem todo o suporte na prevenção para o paciente, né? O período pós-operatório, classicamente, divide em 3 etapas especiais, que é a pós-operatório imediato e pós-operatório tardio. Na pós-operatório imediato, compreende-se as primeiras 12 horas ou 24 horas após o término da cirurgia. Sua real duração depende do porte da gravidade da cirurgia, do estado em que se encontra o paciente. Em suas primeiras horas, essa etapa geralmente são desenvolvidas em um ambiente especial, que é a sala de recuperação, prosseguindo depois
no próprio quarto ou na enfermaria, caso não surja complicações. No pós-operatório imediato, inicia após as 24 primeiras horas e se desenvolve um período... Você está passando mal? Oi? Você está passando Variável. mal? Não, por quê? Nossa. Pessoal, Dirce, seu áudio tá aberto. pessoal, acho que alguém abriu o áudio. Assim? Tá. Pode continuar? Seu áudio tá Pode aberto. continuar. Pode continuar? Pode continuar, por favor. Pós-operatório imediato inicia-se após as 24 primeiras horas e se desenvolve por um período variável até o dia da alta do hospital, né, que é até o dia que o paciente tem a alta. Pós-operatório tardio, após 7 dias e recebimento da alta. Pode passar. Alguns critérios na sala que devem ter, né? Ela deve estar situada ao mesmo andar da sala de cirurgia, ou seja, tem que estar no mesmo bloco, né? Para ter fácil acesso com a equipe, né? Preparar na assistência pós-operatória, para que a equipe ela tenha uma facilidade na locomoção do paciente, na hora de levar o paciente para a sala de recuperação por anestésia. Isso ajuda bastante, porque fica mais perto, né? E não tem muita dificuldade para enviar o paciente para a sala. Deve ser silenciosa e seguir o mesmo parâmetro da sala cirúrgica. A parede, o piso e a temperatura deve ser uma temperatura ideal, em torno de 20 a 22 graus Celsius, ter boa ventilação e possuir luz própria. O corpo profissional da SRPA é composto obrigatoriamente, tem que ter um médico, anestesiologista, um enfermeiro e um técnico plantonista. A capacidade operativa da SRPA deve guardar relação direta com a programação do centro cirúrgico, sendo o número mínimo de leito igual ao número de sala de cirurgia. No caso de cirurgia de alta complexidade, o paciente mais grave, né, que tem uma complexidade muito mais grave, ele pode ser direcionado para a sala de UTI, né, pode ser hospedado na sala de UTI. Pode passar. Aí a sala de recuperação, né, com o leito, né? A Sara vai falar um pouco sobre os componentes que compõem na sala. Pode passar. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vou falar sobre os materiais que precisam ter na sala de recuperação pós-anestésica. Entre eles são a cama com grade, o colchão térmico, painéis de gases, o oxigênio e o ar comprimido, aspiradora a vácuo e portátil, os monitores, o oxímetro de pulso, aparelho de PA não invasivo, iluminação não invasiva, iluminação indireta, material básico para higiene e conforto do paciente, material de urgência, que é preferencialmente um carrinho de emergência, medicamentos como analgésicos e os antitérmicos, materiais descartáveis, que é para o uso dos procedimentos de enfermagem, e as bandejas montadas, que pode ser para traqueostomia, dissecção venosa, curativos, cateterização, entre outros. Passar, professora? Passei já. Boa noite. Boa noite, quem é? É a Dirce. Dirce. Boa noite. Vou falar da admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Após anestesia, o paciente ele sairá da sala da cirurgia de operação, acompanhado pelo anestesista e pela equipe de enfermagem. O médico anestesista permanece verificando a condição do paciente durante todo o processo de transferência, transporte, tanto para a sala de recuperação pós-anestésica, quanto o paciente, se ele tiver uma complicação, que vai para uma UTI ou para um outro local. E esse transporte, ele deve ser de forma segura, né? Ou seja,
com as grades travadas, né, para manter a segurança do paciente. Quem recebe o paciente na sala de recuperação pós-anestésica é o enfermeiro, que deve ser comunicado antecipadamente, e aí ele vai fazer a admissão desse paciente, que daí ele vai avaliar o paciente, buscando o relato do junto com a anestesiologista. Nossa, travou a língua. Anestesiologista, travou. Pode falar anestesista. Anestesista, né? E do pré-operatório. Aí ele vai fazer a averiação da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, o ritmo cardíaco por meio de cardioscopia, a respiração, oxigenação do sangue arterial, a oxiometria do pulso, estado de consciência. Ele também avalia o estado emocional, se o paciente está agitado, está calmo, os procedimentos invasivo, acesso venoso, intensidade da dor. Pode passar, professora. Faz a verificação da cirurgia, a equipe que atuou, na verdade, faz todo o exame encefalopodálico, né, crânio-podálico, e verifica o anestésico que foi utilizado, a quantidade, o tempo, verifica se durante o ato cirúrgico houve algum tipo de intercorrência, hemorragia, hipotensão, anota se houver, segue a prescrição e orientação do anestesista, uso de prótese, os procedimentos, tudo que ocorreu durante o período perioperatório, perda hídrica, complicação, todos esses procedimentos, exames laboratoriais, radiológico, alergia, efeito da medicação, essas complicações. Pode passar. Bom, boa noite. Boa noite, quem é? Camille. Camille. Vou falar então sobre a permanência na sala de recuperação pós-anestésica. Enquanto o paciente ele permanece na SRPA, a equipe de enfermagem deve se atentar a qualquer intercorrência. A gente coloca como principal a queda da PA e o pulso, né, pois pode ser indicação de sinais de choque, a alteração no oxigênio, alteração dos níveis de consciência, vômito, dor intensa, desconforto generalizado e distensão abdominal. A equipe de enfermagem também tem que estar muito atenta em toda intercorrência, ela deve ser anotada corretamente e comunicada imediatamente ao anestesista, para que ele possa avaliar e tomar as medidas necessárias, né? Porque para evitar qualquer outra complicação. Professora, estava no anterior. Desculpa. Então. Aí são essas as complicações, né? A parte de ter que ser comunicado imediatamente ao anestesista para ele avaliar e tomar todas as medidas necessárias. Pode passar. Boa noite, agora quem está falando é a Letícia. Eu vou falar um pouco dos cuidados, da responsabilidade que a enfermagem tem na sala de pós-recuperação anestésica. Então, a equipe de enfermagem tem que conferir a identificação do paciente, fazer exame físico, monitorar a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação do oxigênio, temperatura, nível de consciência e dor, manter vias aéreas permeáveis, instalar nebulização de oxigênio para manter a oximetria periférica maior que 92%. Aqui era para ser promover
conforto e aquecimento, verificar condições do curativo, se há sangramentos, fixação de sondas e drenos, anotar débitos de drenos e sondas. Pode passar, por favor. Fazer balanço hídrico, caso necessário. O balanço hídrico é o resultado da quantidade de líquido que entra e sai do corpo do paciente em determinado tempo. Ele é a subtração do volume total de líquido administrado com o volume total dos eliminados. O balanço hídrico é positivo quando o volume de líquidos administrado é maior do que o eliminado, e ele é negativo quando isso é o inverso, né? Quando o eliminado é maior que a quantidade administrada. E aí, para deixar o balanço hídrico positivo, dá para fazer ingestão de líquidos, infusão medicamentosa, nutrição enteral ou hematerapia, E quando ele fica negativo, é por perda de fluidos corporais, eliminação gastrointestinal ou eliminação urinária, por exemplo. A enfermagem também tem que observar dor, náusea e vômito e comunicar o anestesiologista. Administrar analgésicos, antieméticos, que são para controlar o vômito, e antibióticos conforme prescrição médica. Manter infusões venosas e atentar para infiltrações e irritações cutâneas. Observar queixas de retenção urinária, minimizar fatores de estresse, que é tranquilizar o paciente de como foi a cirurgia, localizar onde ele está, né? Informar para onde ele vai, quanto tempo mais ou menos ele vai poder ficar nessa sala e depois para onde que ele vai, etc. Orientar o paciente sobre o término da cirurgia, garantir sua privacidade e zelar por sua segurança. Pode passar, por favor. Comunicar o anestesiologista de plantão intercorrências relacionadas aos pacientes assistidos. Aplicar o índice de Aldrich e Kolik para estabelecer os critérios da alta da sala de recuperação pós-anestésica. Aplicar a escala de Bromage nos pacientes que foram submetidos a anestesias regionais, que é a raquianestesia ou a peridural, para estabelecer os critérios da alta, somado aos critérios da escala de Aldrich e Kolik. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois índices e essa escala mais para frente, no próximo slide. E ele também providencia ao destino os pacientes que já tiveram alta médica. Pode passar, por favor. Aí a Sara vai falar um pouquinho para a gente sobre as complicações que pode ter na sala de recuperação pós-anestésica. Bom, as complicações que podem ocorrer na pós-anestesia, a gente colocou aqui como primeiro a sonolência, que é uma complicação que pode ser muito frequente no paciente cirúrgico, principalmente nos pacientes que foram submetidos à anestesia geral. E aí a gente pode estar fazendo sempre a avaliação do nível de consciência desses pacientes, que é verificada através de estímulos, e qualquer alteração a gente precisa comunicar imediatamente. Uma outra complicação que também é comum de acontecer é a sede, que geralmente por conta da utilização da atropina durante a anestesia, ela leva à diminuição das secreções e ela causa secura da mucosa oral. E aí, como o paciente nesse período ele não pode estar ingerindo líquidos, a gente pode utilizar uma compressa umedecida na região oral. E a dor também pode ser uma complicação, que ela tem que ser observada mais rigorosamente, porque ela pode estar relacionada a outras intercorrências e outras complicações, principalmente quando o paciente está com o uso do dispositivo de dreno, sonda ou catéter. E a dor, geralmente, ela está localizada na região que foi feita a incisão cirúrgica, e ela deve evoluir para uma melhora de forma gradativa. E se a dor for intensificada, a gente precisa sempre estar verificando continuamente também. Pode passar. Boa noite. Tá dando para ouvir? Sim. Continuando, então, falando um pouco das complicações aqui, uma das mais comuns são as náuseas e os vômitos, né?
que acontece devido a alguns anestésicos que causam diminuição do peristaltismo e também por resíduos que estão no estômago do paciente. Esses vômitos devem ser observados rigorosamente para evitar uma broncoaspiração que pode levar a uma complicação respiratória mais séria. Então, se vê que o paciente já está começando com náusea, observar na prescrição que normalmente o médico já vai deixar, se necessário, algum remédio, né, para resolver isso daí, Plasil, ranitidina, Zofran. E se vê que o paciente vai realmente vomitar, pedir para ele virar o rosto, né, sempre de rosto virado para um dos lados, para evitar essa broncoaspiração aí, evitar alguma coisa mais séria. Retenção urinária também é comum em pacientes que são submetidos à raquianestesia, seja varizes, apêndice, cirurgias ortopédicas, né, em membros inferiores. E então, ou seja, em procedimentos que é feito a raquianestesia e não é passado sonda vesical, como é o caso de cesárea, sempre passa a sonda vesical de demora, então não vai ter muito problema. Então, dependendo do procedimento, eles vão já passar uma sondinha e não vai ter esse problema. No caso de procedimentos que não passem a sonda vesical, então tem que ficar de olho, porque aí esse paciente pode não conseguir espontaneamente eliminar essa urina. Aí isso vai causar dor, desconforto, e sendo necessário realizar uma passagem de uma sonda de alívio, até ele voltar a sentir normalmente. Porque normalmente quando faz raquianestesia, eles vão sentir no pé, aí vai dobrando a perna. O último que demora para voltar, para ele sentir mesmo, é nessa região do quadril. Então, por isso que pode ocorrer essa coisa de ele não conseguir eliminar espontaneamente a urina. A distensão abdominal, né, que no pós-operatório imediato pode ocorrer o aumento de volume do trato gastrointestinal devido ao acúmulo de gases e fezes. Então, dependendo também do procedimento, o médico já deixa um medicamento, como o Lufital, para dar na sala de recuperação pós-anestésica mesmo, para evitar isso daí. Ainda falando sobre a distensão abdominal, em cirurgias por vídeo também, é muito comum o paciente sentir um desconforto por conta do gás, né? Que em cirurgias de vídeo, eles usam gás carbônico para inflar a barriga do paciente, para eles poderem ver certinho, né? E fazer o procedimento lá dentro. Então, é muito comum no pós-operatório ele sentir desconforto dessa parte aí. Pode passar. Boa noite. Boa noite, quem é? A Stephanie. Stephanie, dá só um minutinho. Quem falou comigo anterior foi o Rafael? Isso. Ô, Rafael, que bom que você conseguiu agora, hein? Hoje eu tentei entrar pelo celular e deu certo. Foi melhor. Que ótimo. Então tá bom. Seja bem-vindo. Valeu. Stephanie, pode falar, por favor. Ok. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as complicações respiratórias, que é considerada como as complicações mais graves no pós-operatório, que requer bastante atenção, pois quando não diagnosticada rapidamente e tratada, pode ocasionar danos permanentes, levando ao óbito. A hipóxia é uma delas, que é quando ocorre a baixa oxigenação circulante do cérebro. E o broncoespasmo, que pode ocorrer durante o ato anestésico. Pode passar, professora. Professora? Oi, eu passei. Obrigada. Já as complicações cardiovasculares pode ocorrer também alterações e obstruções em veias e artérias de membros superiores. Geralmente em pós-operatório de procedimentos ortopédicos, pélvicos, abdominais e também cirurgia vasculares. Uma complicação que requer bastante atenção também, que é importante, é a hemorragia, que se trata do extravasamento de sangue. E também uma mais grave, que é o choque, que é decorrente da falta insuficiente de sangue ou oxigênio dos tecidos. Bom, então a gente pegou um pouco dos critérios referente à alta da SRPA, né? E a gente colocou como os principais, que é
verificar o valor da escala de Aldrich e Krolik, maior ou igual a 8, valor da escala de Bromage de 1, de 2, 1 ou 0, em pacientes que foram submetidos à anestesia espinhal, a estabilidade dos sinais vitais comparada com os sinais vitais da enfermaria ou que a gente anotou na hora da admissão, orientação do paciente no tempo e espaço, ausência de sangramento ativo e retenção urinária, vômito sob controle ou em tratamento medicamentoso, dor sob controle ou em tratamento medicamentoso, a força muscular que favorece a respiração profunda e tosse. Os critérios de alta da SRPA devem ser avaliados a cada 30 minutos. A indicação para alta é atribuição exclusiva do médico anestesiologista plantonista. Devem ser anotados os horários de saída do paciente, bem como as condições em que ele se encontra para quem está sendo entregue. Pode passar. Bom, como a gente mencionou nos slides anteriores, uma das avaliações é a escala de Bromage, que ela, como o nome propriamente dito, é uma escala que avalia de 0 a 3 o retorno da atividade motora nos períodos pós-operatório. Ela é aplicada em pacientes que foram submetidos a anestesias regionais, como a gente mencionou, a raquianestesia e a anestesia epidural, que, juntamente com a escala de Aldrich e a de Krolik, elas estabelecem o procedimento de critério de alta. Então, falando dos valores, quando ela está em 0, é que não tem bloqueio motor. Em 1, o paciente pode flexionar o joelho e mover o pé, mas ele não consegue levantar a perna. No segundo, ele pode mover apenas o pé. E no terceiro, ele não move nem o pé ou o joelho. Pode passar. Passei. José? Zé, tá por aí? Será que caiu a conexão dele? Tá me ouvindo, professora? Sim, sim. Tá ouvindo agora? Sim, pode falar. Isso. A minha parte, eu vou falar sobre propósito de artrite e crolite, que é a atividade muscular. E deve ser avaliada a atividade muscular, a cavidade que o paciente tem de se mover, ou seja, espontânea, ou por chamado. O 0 é incapaz de mover os membros. 1 é capaz de mover 2 membros. E 2 é capaz de mover os 4 membros. Eu vou falar também respiração. Deve ser avaliado de forma objetiva. O 0 tem apneia. 1 apresenta dispneia ou limitação de expiração. 2 é capaz de respirar profundamente ou de tosse livremente. Circulação deve ser avaliada, controlada, ativando choques, intolerância, PA, sistólica. Zé, só te interromper um pouquinho. Aí na circulação é evitando choques, tá? Evitando choques e intercorrência. Aí o 0. PA sistólica, pode continuar. PA sistólica em 50% de um nível pré-anestésico. 1. PA sistólico entre 20% e 49% do nível pré-anestésico. 2. Sistólico em 20% do nível pré-anestésico. Circunstância. Avaliar o nível de ocorrência, de consciência propriamente dito do paciente.
Incapacidade. Ô, Zé, Oi. aí não é O, tá? É a pontuação da escala. Então, a pontuação da escala é 0, 1 até 2. É porque tá bem pequenininho, professor, no meu telefone aqui. Mas dá para ler. Incapacidade de responder o estímulo verbal. 1. Despertar Desculpa, professor. Solicitado. 2. Estar lúcido e orientado no tempo e espaço. Tempo e espaço. Aí, coloração. Deve ser avaliar a coloração da pele. E a cianático. Pálido, marmero, itérico e rosel. Só, professora. Professora, dá licença. Oi. Só fazer uma observação aqui, que a gente colocou, essa tabela é a tabela original, a primeira que foi feita em 1970. Daí, em 1995, eles tiraram essa parte da coloração e colocaram a parte de saturação de oxigênio. Isso Daí mesmo, eu não... deixa eu falar. Aí eu não coloquei, porque a gente vai passar um vídeo, e aí no vídeo mostra a tabela atualizada. Eu coloquei a antiga só pra gente ver como que era, tá bom? Ah, tá bom. Uhum. Vamos lá. Ah, esse é o vídeo, né? Isso. Todo mundo consegue ouvir? Sim. Eu não tô ouvindo. Pra mim tá sem som. Aqui tá sem som também. Tá sem som também. Pessoal, vocês não conseguem ouvir? Não. Não. O vídeo não. Então, isso aconteceu em uma aula que eu dei, eu não sei se foi para vocês ou se foi para o pessoal de urgência e emergência, que eu também coloquei um vídeo e eles não conseguiram ouvir. Eu consigo, para mim aqui eu consigo, mas eles não conseguiam ouvir. Então, eu acho que é melhor vocês mandarem esse vídeo no grupo, pode ser? Pode ser. Pode. Tá. Então, eu vou passar aqui. Acabou a apresentação, né? Até aqui. Sim. Tá. Então, eu vou voltar aqui. Só um minutinho. Conseguem me ver? Não. Não. Tá. Peraí. Eu não parei de compartilhar, esqueci. Só um minutinho. E agora? Sim. Tá. Sim. Camille. Oi. Infelizmente não deu para passar o vídeo. É o seu grupo, né? Eu já tô perdida. É o meu. Não deu para passar, mas aí vocês mandam no grupo, por favor, né? Que na escala que mudou, então a gente tira a coloração, entra com a saturação. A gente não pode esquecer que essa escala é extremamente importante, ela é obrigatória no uso da RPA, dentro da RPA. Quem faz essa avaliação é o enfermeiro, então o enfermeiro ele tem um papel extremamente importante. Eu quero que apareçam os rostinhos desse grupo, esqueci de pedir. Enquanto eu falo, vocês vão ligando aí a câmera, tá bom? E a gente não pode esquecer, então, que a avaliação, ela vai sempre de 0 a 2, tá? O enfermeiro, gente, assim como nós falamos em outras aulas, ele tem um papel extremamente importante dentro do centro cirúrgico. Ele é realmente o líder da equipe dentro do centro cirúrgico, né? Precisa muito bem da atuação dele. Vocês viram as complicações que a gente pode ter, né, numa recuperação pós-anestésica. Então, os sinais vitais são extremamente importantes.
né? A parte de levar em consideração que ele pode ter uma broncoaspiração, que ele pode entrar em uma parada cardiorrespiratória, que ele pode chocar. O que vocês não podem esquecer é que a literatura fala muito do papel do anestesista, mas o enfermeiro trabalha em conjunto com ele. Então, por isso a importância de conhecer quais são as possíveis complicações dentro de um pós-anestésico, né, dos tipos de cirurgias, dos tipos de anestesias, para que a gente já esteja além do que pode acontecer. O que vocês não podem esquecer é que a clínica, ela é sempre soberana. Então, o meu paciente está lá na recuperação pós-anestésica, eu olho lá no monitor, tá com a PA 11/9, saturando 98, né? Tudo bem com ele. Mas quando eu olho para ele, eu faço meu exame clínico, ele tá dispneico, ele está cianótico, ele não responde bem aos comandos. Aí eu não posso olhar no monitor e falar assim, vou marcar aqui o que está no monitor e tá tudo bem com ele. A clínica é soberana, tá? Então, o enfermeiro, ele tem que ter esse olhar clínico, ele tem que intervir o mais rápido possível, para que esse paciente, ele tenha uma melhora aí do quadro clínico, né? E aí, como ele está dentro de uma sala de recuperação pós-anestésica, qualquer complicação, qualquer alteração, a gente comunica ao anestesista, porque a gente não pode administrar nenhuma medicação sem a prescrição médica. Mas isso não diminui a nossa importância. Até porque se a gente não atuar e a gente não conhecer quais são as complicações, esse paciente vai morrer. Porque quem está cuidando dele somos nós. Quem fica no cuidado o tempo inteiro somos nós. Tá bom? O que eu falei para o outro grupo, eu falo também para vocês. Parabéns. Infelizmente não deu para passar o vídeo. Eu estava até gostando do vídeo, mas só eu estava ouvindo. Tive que parar. Mas eu gostei bastante da apresentação dos dois grupos, sei do desafio de vocês, tá bom? E eu quero parabenizar, porque foi muito bom, vocês relataram bastante coisas além do texto, né, dos slides, e isso acrescenta bastante. Eu senti bastante segurança nos dois grupos, tanto no de anestesia quanto no de vocês. Vocês ficam nervosos à toa, foram super bem. Tá bom? Se tiver alguma dúvida depois, pode me falar. Se quiser perguntar agora também, pode perguntar. E o que eu quero pedir para vocês, gente, é que, assim, nessa turma, exclusivamente nessa turma, eu tenho alguns rostinhos conhecidos na minha aula, que são aquelas pessoas que sempre estão, né? Que eu sempre vejo. Outros não. Então, eu peço que vocês entrem, que vocês acompanhem. Não esqueçam, eu sei que às vezes é difícil, mas assim, o mesmo comprometimento que vocês tiveram hoje, que vocês tenham em outras aulas, é necessário. Eu preciso saber que vocês estão entendendo ou que vocês não estão entendendo a minha matéria. Porque quando passar tudo isso, nós teremos as aulas práticas. E vocês tiveram, de uma certa forma, um pouco de sorte nesse momento de pandemia. Porque essa matéria de vocês era mais prática do que teórica. Então, era mais para a gente chegar nas aulas e fazer diretamente a prática. E vocês tiveram a aula inteira teórica. Então, isso vai facilitar vocês no momento da prática, coisa que outras turmas não tiveram. Eu sei que é online, né, à distância, não é todo mundo que tem essa facilidade de fazer aula online, mas, de qualquer forma, acho que vocês conseguiram captar algumas coisas das nossas aulas até aqui. Então, quando a gente voltar para a aula prática, vocês vão ter já a teoria na cabeça, porque eu acho que se fosse para vocês, hoje vai ser minha aula, e eu falar assim para vocês, pessoal, hoje, semana que vem, nós vamos ter a aula de recuperação pós-anestésica, anestesia e recuperação pós-anestésica. Eu sei que a maioria não ia ler o material antes, porque estava trabalhando, porque estava corrido, porque não deu, né? E eu não falo nem que é porque não quer, porque a correria do dia a dia mesmo fica mais difícil. E às vezes não dá tempo. Então, vocês tiveram isso aí durante esse tempo aí que nós estamos online. E aí, quando a gente voltar nas aulas práticas, vai ser mais fácil, porque isso já vai estar mais fresco na cabeça de vocês. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer perguntar alguma coisa?
Não? Então, nas nossas... Agora, todo mundo pode aparecer para mim, para eu ter certeza que o outro grupo não foi embora. Muito bem. Pessoal, então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa aula para vocês lá no AVA. E aí vocês podem entrar e podem ver as duas apresentações, tá bom? Não deixem de ver as nossas aulas, não deixem de fazer as atividades, por favor. Façam as atividades do AVA, acessem as nossas aulas, porque tudo que vocês falaram aqui eu vou pedir em prova para vocês, tá bom? A de vocês é DIB? Agora deu um branco aqui. A de vocês é Letícia? É interativa, né? É DIB. Eu estou com duas matérias e eu confundo, né? Para variar. Então, vocês vão fazer a prova, então, naquele período, né? Que a Bruna explicou para vocês. Do dia 4 ao dia 10. Mas vocês precisam entender, então, o conteúdo, tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Não? Até aqui a matéria ficou clara para vocês? Sim. Tá. Qualquer coisa, se vocês estiverem estudando, tiver alguma dúvida, vocês mandam para mim. Pode mandar para o grupo de vocês, me marcar lá, que assim que eu tiver um tempinho eu respondo. Tá bom? Pessoal, então é isso. Parabéns mais uma vez, tá? Eu vou baixar a aula de vocês. Se eu não conseguir hoje, porque a aula vai ficar extensa, não sei se consigo baixar ainda hoje. Mas aí eu baixo amanhã e já posto. No máximo amanhã. Tá bom? Tá bom. Então, parabéns para vocês, viu? Obrigada, professora. Aqui que tirei Obrigada, hoje. professora. Aula. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Eu não sei quem tá... Agora eu já não sei mais quem está falando comigo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, tchau. Fiquem com Deus, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês.